Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o nosso Redentor, amado da nossa alma, ó Jesus Todo-Poderoso, o Rei da Glória, nós celebramos a Tua presença, nós bendizemos o Teu nome, Senhor, nós erguemos as nossas vozes em adoração, porque Tu és maravilhoso, Senhor, Tu és incomparável, Tu és lindo, Tu és maravilhoso, Jesus, Tu és santo, Senhor, santo, santo, santo é o Teu nome. Nos rendemos completamente a Ti, Senhor, porque é a Ti que viemos adorar, porque é a Ti que nós viemos ouvir, porque é a Tua presença que nós queremos, Pai, mais do que tudo, Senhor. A Tua palavra nos declara: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do Teu nome, Senhor, porque eles tropeçam e caem, mas nós permanecemos de pé. Ó Espírito de Deus, venha sobre nós, encontre verdadeiros adoradores, homens, mulheres, jovens, crianças, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Manifesta em nós o Teu querer, Senhor, que não seja apenas mais uma quarta-feira, mas que seja a noite do encontro, o momento da adoração, do encontro com o Senhor. Meu Pai, que o Senhor encontre aqui hoje corações quebrantados, vidas, Senhor, ó Deus, sejam transformadas para o louvor da Tua glória, e que saiamos daqui hoje fortalecidos, sustentados, edificados na Tua palavra, para Te adorar, Senhor, para Te exaltar, para tributar glória ao Teu nome, para abrir os nossos lábios e dizer: Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o nosso Senhor. E a terra, Senhor, saberá, através dos nossos louvores, que o Senhor vive e reina para sempre, pelos séculos dos séculos, em nome de Jesus. E você que crê, diz um amém aí, aplauda ao Senhor, glorifique a Jesus, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Enquanto muitos curtem a ressaca, depois de uma festividade carnal, cheia de sátiras, críticas, sexualidade, promiscuidade, tudo que você possa imaginar, o que realmente resta são cinzas. As cinzas de uma destruição que passou pelo Brasil ao longo desses 4 dias. Enquanto muitos hoje estão cansados,
onde a alegria foi embora, porque a festa acabou. Nós somos o povo que continua festejando, porque a nossa alegria, ela é ultra circunstancial. Ela não depende de fatores externos, porque a nossa alegria está no Senhor. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Boa noite, gente. Graça e paz. Você já cumprimentou quem está ao seu lado? Eu sei que quem você cumprimentou já deve ter emagrecido ou engordado, mas nós estamos aqui firmes e fortes para ouvirmos a palavra de Deus. Quantos estão preparados para ouvir uma palavra de Deus para o seu coração? Muito bem, então pegue a sua Bíblia, por favor. Dentro de uma nova perspectiva, eu quero ministrar um texto de Jeremias, capítulo de número 38. Jeremias, capítulo de número 38. Nós vamos ler dos versos de 1 a 13. E eu vou pedir para você ficar com a sua Bíblia aberta. Vou pregar de maneira expositiva algo que Deus colocou no meu coração diante do contexto que nós estamos vivendo. E uma boa mensagem, ela precisa ser contextualizada. E eu quero hoje falar acerca de muitas coisas que têm acontecido, que temos vivido, e pedir para que o Senhor nos ajude a vencer cada uma delas pelo poder de Deus. Todos acharam aí? Jeremias capítulo 38. E eu leio na versão NAA, tá bom? Está aqui no telão, se você não tiver. Ela é bem parecida com a ARA, mas diz toda a NVT, que é a que a gente costuma aqui pregar às quartas-feiras. Mas eu vou na NAA hoje. Diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam aí? Jeremias 38? Diz assim a palavra do Senhor: Cefatias, filho de Matã, Gedalias, filho de Pazur, Jucal, filho de Selemias, e Pazur, filho de Malquias, ouviram as palavras que Jeremias anunciava ao povo, dizendo: assim diz o Senhor, quem ficar nesta cidade morrerá à espada, de fome e de peste. Mas aquele que sair e se render aos caldeus, viverá, porque a sua vida lhe será por despojo e viverá. Assim diz o Senhor, esta cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia, e este a tomará. Então as autoridades disseram ao rei: esse homem tem de ser morto, porque dizendo essas palavras, desfalece as mãos dos homens de guerra que restam na cidade e as mãos de todo o povo. Esse homem não procura o bem-estar do povo, e sim o mal. O rei Zedequias respondeu: eis que ele está nas mãos de vocês, pois o rei nada pode fazer contra vocês. Então eles pegaram Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que ficava no pátio da guarda. Desceram Jeremias com cordas. Na cisterna não havia água, apenas lama, e Jeremias se atolou na lama. Ebed-Meleque, o etíope eunuco que estava na casa do rei, ouviu que tinham colocado Jeremias na cisterna. Quando o rei estava sentado junto ao portão de Benjamim, Ebed-Meleque saiu da casa do rei e lhe falou: ó rei, meu senhor, aqueles homens agiram mal em tudo que fizeram ao profeta Jeremias, que eles lançaram na cisterna. No lugar onde ele está, morrerá de fome, pois já não há mais pão na cidade. Então o rei deu ordem a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: leve com você 30 homens e tire da cisterna o profeta Jeremias antes que morra. Ebed-Meleque levou os homens consigo e foi à casa do rei, a um lugar debaixo da tesouraria, e pegou algumas roupas usadas e trapos, e os desceu a Jeremias na cisterna por meio de cordas. Ebed-Meleque, o etíope, disse a Jeremias: põe agora essas roupas usadas e esses trapos nas axilas, por debaixo das cordas. Jeremias o fez. Puxaram Jeremias com as cordas e o tiraram da cisterna.
e Jeremias ficou no pátio da guarda. Puxaram Jeremias com as cordas e o tiraram da cisterna, e Jeremias ficou no pátio da guarda. Até aqui, feche os seus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, mais uma vez, nos aproximamos do trono da graça em oração, agora com o nosso coração preparado para ouvirmos a verdade da Tua palavra, que o Senhor ministre ao nosso coração de maneira profunda e fale conosco de maneira sobrenatural, que saiamos daqui mais uma vez impactados, alimentados e sustentados por essa palavra. O Senhor colocou no meu coração essa semana, e hoje eu estive mergulhado nela, e eu te peço que da mesma forma que o Senhor se revelou a mim, de maneira particular e profunda, que o Senhor fale ao coração do teu povo, e que saiamos daqui hoje, Senhor, encorajados a vencer a afronta, a vencer as cisternas da vida, para viver as tuas promessas neste ano. É a nossa oração, em nome de Jesus, e o povo de Deus diz... Assente-se aí, por gentileza, queridos. Muito bem, graças a Deus. O tema da minha mensagem está aqui no telão, ok? E você, ao postar nas redes sociais, me marca, por favor. Só dizendo para vocês, eu migrei o meu Instagram para uma outra conta que estava desativada, então eu reativei a conta. É Daniel Cavalari, com 3 I's no final. Tá bom? Então você me marca para a gente repostar, porque está em alta e nós vamos poder espalhar uma mensagem de esperança nas redes sociais. Todos nós, todos, sem exceção alguma, já enfrentamos momentos na nossa vida onde ela pareceu ser injusta com cada um de nós. E certamente você já deve ter vivenciado algumas situações que são totalmente questionáveis na sua vida, porque todos nós já vivemos situações que parecem ser injustas, porque mesmo fazendo a coisa certa diante de Deus e diante dos homens, sofremos algumas injustiças que geram em nós tristeza e indignação. Talvez você tem já lutado contra muitas situações na qual você tem enfrentado ao longo da sua vida, no qual você julga ser injusto e no qual você julga ser ataques que vêm contra a sua vida, sem que você tenha feito algo para merecer tal injustiça. É como se a vida nos lançasse dentro de uma cisterna, um lugar escuro, um lugar frio, um lugar solitário e sem saída. Foi exatamente isso que aconteceu com o profeta Jeremias em sua época. Ele foi injustiçado, sofreu traições, deboches, julgamentos e uma perseguição que parecia não ter fim. Agora imagine só você, conjecturando comigo aqui hoje à noite, dentro do texto proposto e da mensagem que está diante de nós. Imagine você ser fiel a Deus, você não negociar os valores e os princípios da palavra, ficar falando apenas a verdade de Deus, e mesmo assim em troca você ser jogado numa cisterna escura, fria e cheia de lama. Imagine você correr a sua corrida da maneira mais justa e correta possível, fazer tudo certo diante de Deus e diante dos homens, e mesmo sendo fiel a palavra, a Deus e aos seus valores, você é lançado dentro de cisternas, e ali você se vê diante de um lugar onde você não encontra uma saída. Esse foi o cenário de Jeremias, capítulo de número 38. Ele estava nesse episódio, sozinho, perseguido e sem saída. E olha que pouco antes deste cenário, no capítulo 20, Jeremias havia sido açoitado e pendurado num tronco. Este daí sofreu tanto que foi o único profeta que escreveu Lamentações de Jeremias, que diz no capítulo 3, um texto extremamente famoso: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Porque se existe um profeta, de todos os profetas, menores ou maiores, que sofreu, foi o profeta Jeremias. Agora imagina tudo isso acontecendo com um homem que estava declarando a palavra,
para que o povo se arrependesse, voltasse o coração para Deus, e foi injustiçado pelo seu próprio povo, pelos príncipes da casa de Israel, e por todos aqueles que diziam serem filhos de um Deus vivo e poderoso, do Deus de Israel. É injustiça, não é mesmo? Talvez você tenha entrado aqui hoje e você se sente também injustiçado por algumas coisas que aconteceram com você. Mas a cisterna não foi o fim para Jeremias. Foi um lugar onde Deus manifestou a sua glória e o seu poder e o levantou para continuar proclamando a verdade da palavra de Deus. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que se existe uma cisterna, também existe a corda do socorro de Deus para a sua vida hoje à noite nesse lugar. Se você entrou aqui hoje dentro de uma cisterna, hoje o poder de Deus vai se revelar a você nessa situação e vai tirar você desse cenário para a glória do nome de Jesus. E quantos creem? Diz um amém aí. É provável que você tenha sido jogado dentro de algumas cisternas. Existem algumas, eu vou citar 3 rapidinho, a título de introdução, para podermos entrar no texto e aquilo que Deus colocou no meu coração. Primeiro são as cisternas circunstanciais, que são coisas que acontecem no qual nós não escolhemos. Situações, enfermidades, lutas, problemas, o luto, um desemprego, uma crise, situações que ocorrem, que são fatores circunstanciais, no qual nós não escolhemos. Por exemplo, lá atrás, a pandemia foi um fator circunstancial. Uma cisterna que todos nós tivemos que entrar na marra e passar por ela no poder de Deus. Alguns não conseguiram vencer, outros venceram e aqui estão. Agora existem também outras cisternas que são pessoais, que são cisternas que nós criamos, que nós cultivamos e entramos dentro delas por conta das nossas escolhas erradas. Escolhas e decisões que nós tomamos, que nos levam às cisternas e nos fazem sofrer com o pé atolado na lama. Agora existe outro tipo de cisterna, que é a cisterna divina, que é a cisterna que é preparada pelo próprio Deus, para que ao entrarmos nela, Deus possa, através dessa cisterna, trabalhar o nosso coração. Eu quero aqui crer que Deus permitiu com que Jeremias fosse lançado naquela cisterna, porque Deus tinha um propósito de fazer algo, e ele teria que passar por esse processo. Como José, que foi lançado na cisterna pelos seus irmãos e vendido como escravo, e teve que passar 13 anos de dificuldades, não somente a cisterna, mas a prisão, para poder depois lá na frente se tornar o segundo maior do Egito, que foi governador, que reinou de uma maneira extraordinária. Deus tem os seus planos, Deus tem os seus propósitos, Deus tem os seus processos, e as cisternas fazem parte de cada um desses processos. Agora, eu quero que você entenda que para alguns aqui, a sua cisterna seja uma enfermidade. Talvez seja uma crise financeira. Talvez a cisterna sua está dentro de casa. São conflitos familiares, de ordem de relacionamento, crise conjugal, financeira, um problema com os filhos. Talvez para outros seja uma crise emocional silenciosa, uma batalha travada consigo mesmo, porque muitas vezes o maior adversário que nós encontramos na nossa frente somos nós mesmos. Os maiores problemas muitas das vezes não é o diabo que cria, somos nós que criamos. Mas talvez a cisterna seja você lutando todos os dias para tentar se manter de pé, sejam elas circunstanciais, sejam elas pessoais ou divina. Eu quero que você saiba que hoje essa cisterna não é o seu lugar. A cisterna não é um lugar de morada, é um lugar de passagem. E Deus está vindo aqui hoje através dessa palavra para tirar você dessa situação que você está e levar você a um lugar seguro, que é a sombra do Onipotente, o Todo-Poderoso, que te guardará e te guiará até a eternidade. Quantos creem? Diga glória a Deus. Tem algumas lições que eu quero compartilhar, e como disse, Deus me deu uma ótica diferente dessa palavra, e eu quero trazer ao seu coração, para que você guarde o que a cisterna nos revela. O que a cisterna nos revela?
Veja bem, antes de você reclamar de qualquer processo que você esteja passando, entenda aquilo que Deus quer te mostrar em meio a esse problema. Antes de você questionar, porque situações são questionáveis, e talvez você faça tudo da maneira mais correta possível, antes de você querer questionar qualquer situação, qualquer circunstância ou qualquer problema, tente entender o porquê que Deus permitiu que você entrasse nele. Porque a partir do momento que você entender o porquê que você está lá, vai ser mais fácil entender a forma que você vai sair. Então eu quero aqui ensinar para você 4 lições rapidinho, e depois a gente vai orar juntos. E a primeira lição, eu não vou ler o texto porque é um pouco extenso, está nos versos de 1 a 6. Os versos de 1 a 6 nos mostra que a cisterna revela o valor da fidelidade. Guarde isso no seu coração. Jeremias pregava o que Deus mandava, e o que Deus mandava era o que o homem não queria ouvir. Sempre que Deus mandava Jeremias liberar uma palavra, era uma palavra de arrependimento, uma palavra de direcionamento, uma palavra para que o povo se voltasse para o Senhor, para que o povo largasse e deixasse o pecado e voltasse o seu coração para o Senhor de novo. Você vai ver em Jeremias 18, quando o Senhor leva-o à casa do oleiro e fala: eu posso fazer o meu povo novamente voltar a me adorar, por como o oleiro molda o vaso, eu moldo o meu povo. E o povo diz: nós vamos continuar, Jeremias, seguindo os desejos perversos do nosso coração. Depois do capítulo 20, mais uma vez Jeremias chega, confronta o povo, e o povo pendura no tronco. No verso 38, mais uma vez confrontando o povo com a palavra de Deus, ele então é lançado nessa cisterna. Então Jeremias pregava a palavra de Deus, vivia a palavra de Deus e buscava que o povo se arrependesse dos seus pecados e voltasse o seu coração para Deus. Por causa disso, a palavra diz que ele foi lançado numa cisterna cheia de lama. E neste carnaval, o ataque contra a família e os cristãos se voltou com os próprios idealizadores. Se voltou contra os próprios idealizadores. Porque Deus transformou toda a afronta em um grande testemunho. Tudo aquilo que fizeram para tentar atacar a família evangélica, os valores da família, colocando uma família conservadora, pai, mãe, filhos, dentro de uma lata de conserva, zombando com sátiras e tantas outras críticas absurdas, foi um tiro que saiu pela culatra. E todos aqui presenciaram e viram, principalmente nas redes sociais, que uma das alas do desfile da escola, chamado Neoconservadores em Conserva, apresentou foliões fantasiados de latas de rótulos com o nome Família em Conserva, que foi o que eu coloquei aqui. Ficou bonitinho, não ficou não, irmão? Eu ia colocar minha foto. Quem fez esse negócio e postou na rede social aí? Quem fez? Credo, gente. Vocês não são Família em Conserva, não? Não, pastor, mas tudo que é em conserva, enlatado, faz mal. Nós não. Os salsicha enlatada faz mal. Os trem, não sei como que você come. Quem come salsicha enlatada aqui, por favor, levanta a mão. Graças a Deus. Ninguém come salsicha, ou você está com vergonha de levantar a mão? Sabe aquela salsicha enlatada? Aquilo ali, irmão. Deixa eu ficar quieto, não vou estragar a mensagem. O que aconteceu, gente? Uma sátira aos valores da família conservadora. Porém, eles intentaram o mal contra uma geração conservadora, e Deus reverteu aquilo que era mal em bênção. Sabe por quê? Em um mundo onde tudo apodrece, quem não se conserva, estraga, irmão. Veja bem, o diabo, ele tenta de todas as formas calar a boca do povo que tem uma palavra, uma mensagem de fé, de esperança, de reconciliação, de perdão, de amor, de salvação, de novos começos.
E todos nós, pela nossa mensagem, pelo nosso estilo de vida, pela nossa conduta, valores e princípios, somos questionados pelo mundo que diz que nós somos ultrapassados e vivemos valores da antiguidade. Mas a palavra de Deus se renova a cada dia. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Então, quando eles fizeram tal deboche para toda a família conservadora, eles estavam intentando mal e Deus estava revertendo em bênção, porque a grande verdade é que esse mundo, onde valores, princípios apodrecem, quem não se conserva estraga. Neste mundo, o que está na conserva não é contaminado pelas bactérias, meu irmão. Então entenda uma coisa: o mundo ainda não foi entregue a perdição como em Sodoma e Gomorra, porque existem as famílias que são conservadoras. E eu quero dizer uma coisa para você: eu e você somos a resistência, meu irmão. É nós que proclamamos a mensagem do Evangelho, é nós que levantamos a bandeira da salvação, é nós que prezamos pela família. Nós não prezamos por ideologias, nós não prezamos por cultura, nós prezamos a palavra de Deus, que é viva e eficaz, e é tudo o que precisamos para viver uma vida feliz e abençoada. Bem-vindo, com muito orgulho. Nós somos uma família conservadora e estamos reservados, guardados pelo poder do Espírito até a eternidade. E teve uma pessoa que comentou na internet: mas toda lata, toda reserva tem validade. Nós também temos validade, porque o nosso lugar não é aqui. Deus preparou um lugar no céu para a gente. Tem data de validade sim. Quem me ouve pela internet, tem data de validade sim, mas a nossa validade, quando acabar aqui, vai estar na eternidade com Jesus Cristo de Nazaré. Por isso somos conservadores e prezamos a palavra de Deus. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Quantos conservadores tem aqui? Dão glória a Deus aí, meu irmão. Aleluia. E o que isso quer dizer com a mensagem? Quer dizer que todos nós somos colocados em uma cisterna. Quer dizer que a fidelidade de Deus muitas vezes nos levará para a fornalha de fogo ardente, como Sadraque, Mesaque e Abidnego, Misael, Ananias e Azarias. Como muitas vezes a nossa fidelidade nos levará à cova dos leões, como muitas vezes a nossa fidelidade nos levará a uma cisterna cheia de lama, ou até para uma lata de conserva. Então, meu irmão, não tema aquilo que o homem pode fazer, permaneça fiel no propósito de Deus, porque nós somos como o profeta Jeremias, conservadores que carregam uma mensagem de arrependimento, esperança e novos começos. Jeremias sofreu na sua época por ser conservador, por guardar a verdade da palavra, por declarar uma mensagem de arrependimento, por confrontar o pecado e dizer: está errado, não é assim, a mão de Deus vai pesar. Ele disse no início do capítulo, Deus manda dizer: entreguem-se aos babilônicos, quem se entregar vai sobreviver e a vida vai ser de despojo, quem não se entregar vai morrer de espada e peste. E todo mundo ficou nervoso com as mensagens ministradas por aquele homem que, do nada, foi lançado dentro de uma cisterna. Então a primeira lição que eu quero que você aprenda, e anote porque isso vai ser bom para você guardar no seu coração: a cisterna revela o valor da fidelidade. Quantos são fiéis ao Senhor? Quem é fiel aí? Levanta a mão. Fiel ao Senhor, fiel. Então a fidelidade vai revelar quem você é em Deus e quem Deus é para você. Segunda coisa, verso de número 6, vamos lá. O texto diz que eles pegaram Jeremias, o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que ficava no pátio da guarda.
Desceram Jeremias com cordas, na cisterna não havia água, apenas lama, e Jeremias se atolou na lama. Irmão, falando de lama, eu olhei para minha esposa, eu lembrei o dia que eu atolei o carro na lama. Quantos viram? Foi uma tragédia. E aí eu vou confessar, minha esposa é paranaense, pé vermelho, e eu, paulista. Ela falou assim: amor, não vai por ali, passa aqui, ó, passa nesse canto. Falei: filha, deixa com o pai, deixa que o pai domina. Amor, vai por aqui, a Raíssa está atrás com o carro dela, e vai moiar. Até a Raíssa, que tem 1 ano de habilitado, foi mais esperta que eu. Eu falei assim: Deus é comigo. Irmão, atolei, mas atolou feio. E depois para tirar o carro? Fica lá no sol, toma banho de lama. Mas foi uma diversão. Mas eu sei o que é ficar atolado. Quantos já atolaram? Levanta a mão aí. Quem já atolou? Normal, né, gente? Hã? As irmãs que já atolou? Hã? Quantos? Já? Meu Deus. Deu certo então sair. Glória. O texto diz que Jeremias é lançado na cisterna. Não tinha água, não tinha comida, era escura, fria, e o fundo tinha o que, gente? Lama. A cisterna, ela não apenas revela a fidelidade, mas ela também revela a nossa limitação. Jeremias não tinha como sair sozinho daquele lugar, e o texto diz que os seus pés ficaram atolados na lama. Às vezes, Deus nos coloca em situações em que não há força humana capaz de nos tirar, e é aqui que está o segredo. Onde nossa mão não alcança, a mão de Deus chega. Eu vou repetir para você: aonde a tua mão não alcança, a mão de Deus alcança, a mão de Deus chega. Meu irmão, aqui está algo maravilhoso. Deus permite que Jeremias seja lançado na cisterna, porque havia um plano de Deus muito maior do que Jeremias poderia imaginar. E há momentos em que precisamos reconhecer: eu não posso, mas Deus pode. Reconheça as suas limitações. Paulo, ao escrever a sua carta aos Coríntios, no capítulo número 4, verso de número 8 e 9, ele diz: a minha graça te basta. E não, é outro texto. Não, isso. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, mas não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Paulo, quando ora a Deus pedindo para que Jesus tirasse o espinho na carne, Jesus diz para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa melhor na fraqueza. Reconheça as suas limitações. E entenda que muitas cisternas no qual nós entramos, ou que pessoas nos jogam, circunstâncias, precisam de uma intervenção divina. Nem todo mundo é forte o tempo todo. Nem todo mundo consegue resistir o tempo todo. Nem todo mundo consegue estratégia o tempo todo. Tem horas que nós precisamos da ajuda de Deus. Jeremias estava com os pés atolados na lama, mas os olhos do Senhor estavam sobre ele. E os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Se você é justo, se você é fiel, os olhos do Senhor repousam sobre a sua vida. Hoje à noite, neste lugar, você pode ser limitado, mas Deus não é limitado. Você pode estar sem saída, mas em Deus sempre existe uma saída. Você pode não saber o que fazer, mas Deus tem um plano para tirar você dessa situação e levantar você mais uma vez pelo poder que há no seu nome. Meu irmão, eu já posso contemplar livramentos de Deus essa semana. Eu já posso contemplar livramentos de Deus essa semana. Eu já vejo Deus te livrando de situações ainda essa semana, para a glória do nome do Senhor Jesus. A cisterna revela a fidelidade. A cisterna revela a nossa limitação,
mas a cisterna revela o socorro de Deus. Veja comigo versos de 7 a 10. Ebed-Meleque, pensa no nome, o etíope da Etiópia, eunuco inútil. Ebed-Meleque, etíope, eunuco que estava na casa do rei, ouviu que tinham colocado Jeremias na cisterna. Quando o rei estava sentado ao portão de Benjamim, Ebed-Meleque saiu da casa do rei e lhe falou: ó rei, meu senhor, aqueles homens agiram mal em tudo que fizeram ao profeta Jeremias, que eles lançaram na cisterna. Pois já não há, no lugar onde ele está, morrerá de fome, pois já não há mais pão na cidade. Então o rei deu ordem a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: leve com você 30 homens e tire da cisterna o profeta Jeremias, antes que morra. A cisterna revela a fidelidade, a cisterna revela a nossa limitação, mas a cisterna revela o socorro de Deus para a nossa vida. Deus levanta Ebed-Meleque, um homem improvável, estrangeiro, para ajudar o profeta Jeremias. Quem era Ebed-Meleque? Não era nascido em Israel, era um escravo africano da Etiópia. Ebed-Meleque arriscou sua própria vida ao se apresentar diante do rei, porque era proibido, ou seja, era eunuco, cujo adjetivo é débil, impotente, incapaz, estéril e inútil. Deus usa alguém improvável para ir até o rei, arriscar a sua própria vida, para interceder pelo profeta Jeremias, para nos mostrar que muitas vezes a ajuda que nós estamos buscando não virá de quem está perto da gente, não virá muitas vezes do próprio arraial no qual nós frequentamos, muitas vezes não virá da roda dos amigos ou das pessoas conhecidas. Deus é especialista em usar pessoas improváveis e quem nós julgamos precipitadamente inútil para socorrer o seu povo e para nos ajudar. Eu já vejo Ebed-Meleques visitando pessoas essa semana, tirando gente do poço essa semana. Eu já vejo o livramento de Deus chegando de quem você nem imaginava. Enquanto os príncipes da casa do Senhor lançaram aquele homem na cisterna e outros se calaram, um improvável, um inútil, um débil, castrado, alguém sem futuro, foi levantado por Deus com coragem para interceder pelo profeta Jeremias, para que ele fosse tirado da cisterna. E olha só o detalhe, até os panos e as cordas usados mostram o cuidado de Deus. Ele não apenas tirou Jeremias da cisterna, mas ele cuidou de Jeremias também. Meu Deus do céu, será que alguém pode receber essa palavra aqui, hoje à noite? Levanta a tua mão aí, meu irmão. Tem provisão de Deus vindo da onde você nem imagina. Tem gente sendo levantada por Deus para socorrer você, da onde você nem imagina. Tem provisão, tem socorro que virá de maneira inesperada. Eu declaro uma palavra profética aqui hoje à noite. Levanta a tua mão aí, meu irmão, e receba essa palavra. Tem provisão de Deus vindo para a sua vida, para tirar você desse buraco, para tirar você dessa situação. Quem lançou vai ter que ver você lá fora, porque a mão de Deus vai resgatar você dessa situação. Eu profetizo um recurso inesperado que vai vir para tirar você dessa situação que você está. Receba essa palavra em nome de Jesus, e quem crê diz um amém aí. Diga glória a Deus. Diga eu recebo.
vai vir de pessoas, vai vir de lugares que você nem imagina. Tem corda sendo lançada no mundo espiritual hoje para tirar você desse cenário de caos que você está. Deus está levantando improváveis, ou vai levantar para tirar você desse buraco, ou vai levantar você para tirar alguém da cisterna. Mas hoje Deus está levantando pessoas. Tem socorro de Deus vindo ao seu encontro esse mês. Pode acreditar, porque Deus tem sempre alguém para nos abençoar. Deus sempre tem alguém, sempre tem uma corda, sempre tem um recurso para nos levantar de novo. Eu não sei como você chegou aqui hoje, mas eu sei que tem provisão de Deus nesse altar fluindo para esse banco, para você que está em casa, e tem milagre de Deus vindo na sua direção. A cisterna revela a fidelidade, limitação, mas revela o socorro de Deus. E a última parte, a cisterna, ela é parte do processo. A cisterna é parte do processo. Você vai ver dos versos 14 a 21, e nosso tempo já passou, eu não vou ler, que quando Jeremias é tirado da cisterna, o rei vem nele e o questiona. E eles começam então a conversar. E o rei fala: por que você fez isso e tal? E ele fala: essa é a palavra do Senhor. Então o que o senhor tem para falar? Mas se eu falar, você vai me matar. Se você jurar que não vai me matar, eu falo. E a gente faz um acordo e tal. E de repente, a mensagem continuou sendo ministrada. O rei decidiu ouvir a voz de Deus. E Jeremias continuou declarando a mensagem que Deus confiou a ele com autoridade e compromisso. Jeremias saiu da cisterna fortalecido e continuou a sua missão. Ou seja, a cisterna não é o túmulo. A cisterna é parte do processo. Não é um lugar de habitação, é um lugar de passagem. Então veja bem, não reclame do processo, porque ele é tão importante quanto a conquista. Lembre-se dos israelitas vagando pelo deserto, numa viagem que deveria durar 11 dias, que se estendeu por 40 anos. Aonde teriam que simplesmente crer e obedecer, eles simplesmente desobedeceram e desonraram a Deus. E morreram no deserto. Mas nós conhecemos a história e as outras histórias. E Deus, de antemão, já nos avisou como devemos fazer, para que não aconteça da mesma forma comigo e com você. Não negocie os seus valores. Não negocie os seus princípios. Não negocie a palavra do Evangelho. Não negocie a cruz. Não negocie o nome de Jesus. Não negocie os valores da família. Ainda que queiram nos jogar em fornalhas de fogo, em cova de leões, em cisternas frias, ou nos colocarem dentro de uma lata de conserva, entenda que a mensagem que você carrega é poderosa para salvar, curar, libertar, transformar e levar para o céu, dando vida eterna. Deserto, cisterna, cova, seja lá o que for, é um preparativo de Deus para a vida daqueles que ousaram pisar nas águas para ver o milagre acontecer diariamente. Deus está cuidando de você. Pastor, mas está difícil. Eu estou dentro de uma cisterna financeira e eu não saio dela. A corda de Deus vai te puxar. Deus vai levantar alguém para jogar essa corda aí para você. Pastor, meu casamento está arrebentado. Nós estamos dentro de uma cisterna quase separando, mas eu vejo uma corda de Deus vindo na sua direção para puxar vocês desse buraco, para restaurar essa família. Eu vejo Deus restaurando filhos, eu vejo Deus transformando situações, eu vejo Deus curando enfermidades,
Eu vejo Deus operando milagres em meio ao caos, em meio à incredulidade, em meio a acusações, em meio a injustiças, em meio à afronta. Deus está hoje lançando a corda para tirar você. E Deus falou muito forte comigo hoje. Deus está enviando pessoas que você nem imagina para suprir necessidade sua, para levantar você de situações e para conduzir você em segurança até o lugar da promessa. Quantos creem nessa palavra? Fica de pé para a gente orar, por favor. Qual que é o desfecho? Simples. Deus operou um lindo milagre na vida daquele homem. Jeremias foi lançado na cisterna, mas Deus não o abandonou naquele lugar. Hoje você pode estar dentro de uma cisterna fria, escura e com os pés atolados na lama. Pode ser uma cisterna financeira, familiar, profissional, emocional, espiritual, mas o mesmo Deus que levantou Ebed-Meleque está providenciando socorro para você hoje à noite. Meus irmãos, qual que é a lógica? Pouco mais de 2000 anos atrás, Deus enviou Jesus Cristo ao mundo, para assim como Ebed-Meleque, que arriscou a sua vida ao falar com o rei, para interceder pelo profeta Jeremias e tirá-lo do buraco, Jesus veio, não só arriscou a sua própria vida, mas entregou a sua própria vida, para nos tirar do lamaçal de pecado que nós vivíamos. Estávamos todos mortos nos nossos delitos e pecados. Todos nós estávamos com o pé atolado na lama, ou melhor, com lama até o pescoço, condenados à morte eterna, perdidos, destruídos, sem valor, sem esperança. Mas a palavra de Deus diz que Jesus Cristo veio, andou entre nós, manifestou a sua glória, o seu poder, se entregou por nós, morreu por nós, ressuscitou por nossa causa e virá nos buscar. Jesus, Ebed-Meleque pode ser uma tipologia de Jesus, porque da mesma forma que Deus levantou um improvável para tirar o profeta do buraco, Jesus veio numa manjedoura, entrou montado num jumentinho, foi desacreditado pelos seus, julgado, apedrejado, chacoteado. Jesus sofreu tudo no nosso lugar, para que, através do seu sangue, pudéssemos ser resgatados. É como se Deus enviasse Jesus Cristo como Ebed-Meleque foi enviado para Jeremias, para nos tirar do lamaçal do pecado, do buraco que nós vivíamos, e nos colocar em segurança na sua presença. Eu não sei quais são os buracos que vocês enfiou, porque às vezes a gente fala assim, irmão, entrei num buraco. Eu não estou falando um buraco que tem em Campinas, que Campinas é assim, uma beleza. Não. Tem buracos que só Deus pode tirar. Tem cisternas que só Jesus pode te puxar dela. Você pode viver a sua vida inteira dentro dela. Pode até comer algumas coisinhas, beber um pouco de água e se acostumar com a lama. E infelizmente, alguns se acostumam com a lama. Mas Deus veio para te lavar. Através de Jesus, te dar novas vestes. Te lavar, te purificar. Colocar uma roupa nova em você. Dizer, agora você é filho. Agora você é filha. E para colocar você em segurança,
para que você cumpra o propósito pelo qual Deus estabeleceu para que você viva. Eu não sei qual é o seu cenário, mas eu vim aqui hoje para dizer para você: o único que pode te tirar dessa situação é Jesus Cristo, mais ninguém. Gerente do banco não tira, amigo não tira, pastor não tira, conversinha não tira, promessa não tira, promessa de homens. Seu esforço, sua sabedoria, seu entendimento, sua murmuração, nada disso é capaz de tirar você de um poço. Hoje, eu quero fazer 2 orações aqui. Uma é para quem quer pegar a corda da salvação. Assim como Ebed-Meleque jogou a corda com todo cuidado, com alguns panos para não machucar, Jesus toma todo o cuidado do mundo hoje para trazer você para perto dele. E dizer: você é meu filho, minha filha, eu te amo e tenho planos para a sua vida. E aí a corda da salvação te puxa do lugar que era um lamaçal de podridão para uma vida garantida na eternidade. E a segunda oração é para você que está em uma cisterna e você está com o pé atolado na lama e você não sabe como sair dela. A corda do socorro de Deus está vindo na sua direção também. Então, primeiro, há alguém aqui hoje que quer receber Jesus Cristo no seu coração como seu Senhor e seu Salvador, e sair desse buraco do pecado, dessa vida que às vezes